Você sabia que o Pedro já foi dispensado do Flamengo? Com 8 anos de idade, Pedro jogava na escolinha de futsal do Flamengo. Por lá ele mostrou muita intimidade com a bola, assim logo ele passou para a categoria de base do Flamengo. Só que dessa vez saindo das quadras e indo para o campo. Aos 14 anos, Pedro foi dispensado do Flamengo após um diagnóstico dado por Gilmar Popoca, que afirmou que Pedro era frágil fisicamente. Após esse momento difícil, Pedro rodou por 2 times, Duque Caxiense e Arte Sul. Foi nesse último time que Pedro se destacou, chamando a atenção do Fluminense após ele ser o artilheiro sub-20 do Campeonato Carioca. No Fluminense, Pedro já chegou mostrando um talento raro no futebol. O garoto muito promissor chegou a marcar mais de 150 gols pela base. O ano era 2018, após a saída de Henrique Dourado para o Flamengo, que era o artilheiro do Brasileirão. Pedro ganhou a camisa 9 e ficou responsável por ser o homem-gol do Fluminense. A fase era tão boa do Pedro que ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Mas após um jogo contra o Cruzeiro, a fase boa do Pedro simplesmente acabou após ele sofrer uma grave lesão no joelho, aonde muitos desacreditavam do retorno do jogador. Pedro até conseguiu se recuperar, mas não manteve o mesmo ritmo. O ano era 2019, após o Flamengo contratar o Gabigol do Santos, queria de todo jeito tirar o Pedro do Fluminense, mas a diretoria do Tricolor fez jogo duro e não queria vender o jogador para o seu rival. Assim, Pedro foi vendido para a Fiorentina da Itália, onde Pedro chegou com uma grande expectativa, porém não rendeu o que foi esperado. Em 2020, o Flamengo novamente tentou a contratação do Pedro, só que dessa vez não tinha diretoria do Fluminense para impedir, e deu certo. O Flamengo pegou o Pedro por empréstimo com um valor de compra fixado. Pedro já chegou marcando gols no Flamengo, apesar do time ser recheado de craques. Pedro era praticamente o 12º jogador do time. Mesmo marcando muitos gols pelo Flamengo, Pedro sempre foi a segunda opção por disputar a posição com o Gabigol, que é o artilheiro das decisões pelo Flamengo. O ano era 2022 e Pedro já era cogitado sair do Flamengo por não ter espaço no time. E com a chegada de Dorival Júnior, Pedro ganhou uma vaga no time titular e sim, jogando junto com o Gabigol no ataque rubro-negro. Pedro teve seu ano mais brilhante, sendo protagonista e importantíssimo na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, chamando assim a atenção de Tite, que convocou o Pedro para disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E hoje, em 2023, com a chegada do São Paulo, o Pedro novamente perdeu espaço no time titular do Flamengo, mas ainda segue sendo importantíssimo para o clube e tem um carinho enorme da nação.